Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Assista agora no YouTube. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Eu sou a Camila Joras, eu sou gestora de times aqui na Clip Escola e hoje a gente vai conversar sobre um tema super legal e que eu sei que os educadores amam, que é sobre metodologias ativas, e a gente vai aproveitar para falar sobre colônias de férias. Antes de a gente começar, eu queria que você curtisse esse vídeo, né? Se inscrevesse no canal. A gente está no YouTube e também no Spotify, então você também pode acompanhar por lá todas as gravações. E para essa conversa super bacana, eu tenho como convidada a Raquel Sanches, que é professora, coordenadora, né, que é influenciadora também e produz conteúdos e cursos aí para educadores sobre metodologias ativas. Então, Raquel, seja bem-vinda a esse papo, é uma honra te receber. Tenho certeza que vai ser uma conversa super agradável aqui e que a gente vai trazer bastante insight aí para os educadores. Com certeza, o prazer é todo meu. Fico muito lisonjeada com o convite. Adoro falar sobre metodologias ativas. Já trabalho nessa área assim, há mais de 15 anos, então é sempre um prazer. Bacana. Raquel, conta pra gente como é que surgiu a ideia da Paideia. Então, eu achei super bacana os conteúdos, né? A gente entrou ali, navegou, eu vi que você entrega coisas muito prontas, assim, para quem quer aplicar. Mas conta como que surgiu essa ideia pra gente. Na verdade, a ideia não foi minha, né? Eu trabalho com educação desde que eu me conheço por gente, assim. Minha vida inteira foi sendo educadora. Eu tentei alfabetizar minha avó quando eu tinha 7 anos. E aí eu fui ser professora particular dos amigos do meu irmão. Depois eu fui para o magistério e aí comecei mesmo a minha carreira. Eu estudei e trabalhei a minha vida inteira em escola mais tradicional. E quando eu entrei em contato com aprendizagem baseada em projetos, com sala de aula invertida, com esse mundo das metodologias ativas, eu me encantei. Só que eu percebi que ninguém falava muito sobre isso, né? Porque, na verdade, as pessoas gostam de dar nome, colocar em caixinha. E eu queria desmistificar essa ideia de que metodologia ativa é só isso. E aí um amigo meu, conversando comigo, que não é da área da educação, falou, por que você não cria um Instagram para falar de metodologias ativas? Porque você fala com tanta paixão disso, que isso certamente vai influenciar outras pessoas. E aí lá no meio da pandemia, em 2020, falei, vou começar a criar conteúdo. E foi assim que nasceu a Paideia. A ideia da Paideia é exatamente essa, trazer metodologias ativas de forma descomplicada, para qualquer professor poder começar de atividades mais simples até metodologias mais complexas. Legal. E é legal ver que essa ideia surgiu na pandemia, né? Porque foi uma fase bem difícil, eu acho, para muitos educadores, né? De a gente se adaptar, de a gente mudar, né? Às vezes muita gente mudou até de carreira, assim. Então, que bacana que disso você fez, né? Desse limão você fez essa limonada aí, que é a Paideia. Então, parabéns. Exato, Mas conta pra gente um pouquinho qual que é o conceito. Eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente sabe o conceito, né, da metodologia ativa. Então, traz um pouquinho pra gente do conceito, para a gente poder iniciar essa conversa com um pouquinho mais embasamento. A gente vai falar sobre metodologia, que é a forma como eu dou aula, né, as estratégias, os recursos, a avaliação, todo o planejamento de aula, entenda como metodologia. E ativa é aquela que transforma o papel do aluno. O que a gente aprendeu na nossa escola tradicional, que o aluno era aquela folha em branco, a tábula rasa. O professor chegava, falava, e o aluno ficava aqui sentadinho em fileira de forma passiva, só ouvindo. A ideia de uns tempos para cá, isso a gente está falando de mais de 20 anos, metodologias ativas surgiram, para a gente falar a verdade, metodologias ativas surgiram em torno de 80 anos, a gente já tem trabalhos com metodologias ativas nas universidades americanas. Mas aqui no Brasil, começou a se divulgar mais sobre esse assunto há uns 20 anos, mas depois da pandemia, que se tornou mais falado o que é colocar o aluno no centro do processo. Então, a ideia é você transformar aquele aluno de uma criança, um adolescente passivo que fica só ouvindo, para alguém que é protagonista, para alguém que se coloca, para alguém que conhece, que também pode ensinar, além de aprender. A ideia é trazer o aluno para o centro da aprendizagem. Porque se a gente for pensar na minha geração, né, eu tenho 42 anos, a minha geração era uma geração que consumia muita coisa. Então, mas a gente tinha pouco lugar para consumir. Eu sempre falo que quando um aluno ia fazer um trabalho, a gente tinha que ser, no mínimo, criativo, porque todo mundo tinha que pegar o trabalho do mesmo lugar, né? A professora pedia para pesquisar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Todo mundo ia na biblioteca, pegava uma Conhecer, uma Barça,
e o que a gente tinha que fazer era reescrever aquilo que estava lá no livro com as nossas palavras. Então, a gente tinha que ter um pouquinho de criatividade, porque a gente estava com aquilo pronto e precisava transformar em alguma coisa que a professora não descobrisse que a gente estava copiando todo mundo do mesmo lugar. Mas ficava tudo muito parecido, né? Aquela folha de sulfite com o título e a folha de almaço escrita, e era tudo muito parecido. E todo o conhecimento, ele era muito básico, né? Era o que estava no livro. A gente não tinha muito conhecimento vindo de outro lugar. Então, a gente aceitava tudo que o professor trazia, porque o professor estudava mais, o professor ia em outros lugares procurar, o professor tinha acesso a livros diferentes dos nossos. Hoje, a gente tem crianças de 2, 3 anos que já consomem conteúdo em redes sociais, na televisão, na internet, com os pais, com inteligência artificial, e isso vai crescendo exponencialmente conforme as nossas crianças também vão crescendo, né? Então, se eu pego ali adolescentes de 17, 18 anos, eles já lidam com inteligência artificial com uma intimidade, às vezes, até maior do que a gente, que não nasceu nesse mundo. E aí, como é que eu trago para o meu aluno novidade? Eu sou a novidade em sala de aula, se ele já tem muito saber, muito conhecimento. Então, a ideia é uma transformação no modo de educar. Eu não estou mais falando de ensinar coisas para ele, eu não estou mais falando de conteúdo. Eu estou falando de como trabalhar esse conteúdo, como é que ele aplica esse conteúdo no dia a dia, como é que ele transforma isso em algo que ele realmente vai aprender e algo que ele realmente vai gostar. Então, a metodologia ativa é isso, colocar o aluno no centro do processo, porque conteúdo, informação, a gente pega em qualquer lugar hoje e em segundos. Como é que a gente transforma essa informação em algo bom para a gente usar no nosso dia a dia? Legal. E como professora, tu deve perceber, né, a mudança do comportamento, né? Pensando no desenvolvimento educacional desse aluno, né? Quais são os benefícios que a metodologia ativa traz para esse aluno? E pode trazer vivências tuas também, tá? Coisas que você tenha percebido em sala de aula, também para compartilhar. Sim, não, é muito bacana, porque o que a gente percebe é um total desinteresse das crianças e adolescentes pela escola, né? A escola passou a ser um lugar chato, é mais um lugar de socialização do que um lugar de conhecimento. Então, muitas das coisas que os professores falam ali na frente, eles já sabem, eles já ouviram. Então, a ideia é transformar isso em momentos que os alunos possam produzir coisas diferentes. Então, em vez de eu dizer que a chegada dos portugueses aconteceu em 1500, eu posso trazer propostas de solução. O que você faria se você fosse um português chegando numa terra desconhecida? O que você buscaria? O que você acha que é importante? E se você fosse dos povos originários? Como você pensaria essa chegada de um povo completamente diferente? Como você acha que foi essa troca entre eles? O que você sentiria? Como é que você agiria? Você tentaria ser amigo e conseguir algum tipo de presente? Você tentaria expulsar essas pessoas? Então, eu trago parceria nessa jornada de aprendizagem. Eu não trago só eu sei a chegada dos portugueses e toma aí para você aprender. Eu trago uma dinâmica de troca, eu trago uma dinâmica de conversa, e isso coloca o aluno como alguém que pode ter ideias, alguém que pode ensinar, alguém que pode trazer coisas diferentes, visões diferentes. Então, a sala de aula ela não vira mais um lugar onde o professor fala, o aluno escuta. Ela vira um lugar de construção conjunta, um lugar mais colaborativo, mais leve, em que os alunos, os estudantes começam a perceber que eles também são peça-chave daquele processo, né? Que se eles não estiverem inseridos ali, o conteúdo não acontece, o conhecimento não acontece. Entendi. Eu sinto assim que a minha irmã é professora, tá? E aí a gente, né, acompanha essa rotina aí de produzir aula, né? De pensar nos alunos, né? E corrigir provas e tudo isso que envolve, né, ser professor. E aí eu sinto muito essa dificuldade, às vezes, de ter esse tempo para estruturar essa aula, né? Então é um tema que eu percebo que existe muito interesse, mas às vezes também traz um pouco de desafio para quem é o educador. Né? Como que você enxerga isso, Raquel? Sendo professora também, coordenadora, né? Na verdade, sim, a gente não estudou para isso, né? Então, toda a nossa formação básica, no meu caso, o magistério, a pedagogia, toda essa formação básica geral, a gente não teve baseado em metodologias ativas. Eu sei que muitos cursos de graduação hoje em dia já estão começando a trazer essa ideia, mas a grande maioria dos professores não estava inserido nesse tipo de realidade. Então, a gente não veio
de uma educação assim, a gente não teve uma formação assim, então a gente tem muita dificuldade de colocar o aluno no centro. Então, quais são as ideias que eu trago como coordenadora, como formadora de professores? Toda vez em que você for criar uma aula, pensar num planejamento, pensa primeiro em qual é o seu objetivo. O que você quer que os seus alunos saibam no final daquele plano, seja de uma aula, seja de uma semana, seja de uma quinzena. O que você quer que o aluno saia sabendo? Então, a partir daí, o que você quer que ele saiba é que você vai fazer o que a gente chama de planejamento reverso. Então, o objetivo da minha aula, para que eu atinja o objetivo da minha aula, que recursos eu vou usar? Que atividades eu vou propor? Como é que eu vou trazer isso de forma diferente para os meus alunos participarem? Então, é o que a gente chama sempre de fazer o contrário. E aí, lá no final de todo esse processo, como é que eu vou avaliar se os meus alunos compreenderam ou não? Hoje, com as inteligências artificiais que a gente tem disponíveis, a gente pode transformar essa ideia mais engessada que a gente tem em novas ideias mais abertas. Eu costumo sempre orientar os professores que eles busquem ajudas em diferentes inteligências artificiais para que elas possam trazer ideias para a gente. Ela vai dar ali uma pincelada do que você pode fazer e a partir daí você vai criar a sua aula sempre pensando, quanto mais meu aluno participar, quanto mais meu aluno for protagonista, quanto mais haver trocas entre os alunos, melhor, mais ativa vai ser a metodologia e mais o meu aluno vai participar. Que eu sei que a gente se preparando para esse momento nas escolas, né? E aí a gente tem a colônia de férias como um momento muito de brincadeira, né? A gente não tem um objetivo hoje, pelo menos assim, na experiência que eu tenho com a minha filha, eu tenho uma filha de 3 aninhos, né? Então ela já participou de 2 colônias de férias, aí para a terceira dela. É muito essa coisa do lúdico, de brincar, né? Mas a gente conversando, né? A gente sabe que pode também trabalhar metodologia ativa nesse período para que a gente trabalhe o aprendizado do aluno, né? Como que você vê isso, Raquel? Você acha que é possível fazer essa união desses dois temas? Como que você vê isso na prática? Com certeza. Trabalhar com projeto é algo que é para a vida, né? Não é só para a sala de aula, não é só para o momento de aprendizagem. Então, uma colônia de férias é como se fosse um laboratório para a gente começar a iniciar esses trabalhos com metodologias ativas. Então, na colônia de férias, eu estou brincando. No meio das brincadeiras, eu tenho problemas para resolver, eu tenho colaboração. E aí, sem perceber, porque eles estão brincando, eles começam a desenvolver autonomia e espírito de equipe. Então, eu já trabalhei em alguns momentos com colônia de férias, eu trabalhei em clubes, né? Quando eu era mais nova nessa loucura de ser professora para sempre, desde sempre, eu era chamada para fazer colônia de férias em escola, em clube, então eu sempre levava atividades para eles que eles pudessem construir conhecimento, então que eles tivessem problemas para resolver. Uma coisa muito simples que a gente pode fazer: pegar peças de montar, né, essas pecinhas que todo mundo tem para montar e que as crianças adoram, e pedir para elas, por exemplo, construírem uma ponte, e nessa ponte vai passar um carrinho, e esse carrinho precisa passar na ponte sem cair pelos lados. Cada criança, cada grupo de criança vai ter uma ideia. E aí, quanto mais problema você traz, melhor. Então, você pode colocar um número determinado de peças, um número baixo de peças para que ela construa uma ponte menos elaborada, um número grande de peças para que ela queira fazer uma coisa muito grande e fique muito pesada e a própria ponte caia. Você pode pedir para que ela coloque coisas do lado, você pode dar um tamanho para essa ponte. Então, olha que bacana, uma colônia de férias é uma brincadeira, a gente está falando de pecinha, que é uma coisa que eles adoram usar, e você está introduzindo diversos conceitos de solução de problema, aí, sem falar de física, de matemática, eu tenho conteúdos colocados. Então, quando eu falo, por exemplo, do tamanho da ponte, eu estou falando de matemática, do comprimento dela. Quando eu falo do quanto a ponte aguenta, eu estou falando de força, eu estou falando de física. Então, eu não deixo de inserir conteúdos escolares, mas é de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Bacana. Tu tem algumas ideias de outras coisas que a gente poderia dar de dicas, assim? Eu gosto muito da gente dar dicas práticas, assim, eu acho que dar insights, dar ideias, assim, trazer isso dentro do episódio sempre acho que é muito rico, assim. Então, que outras atividades, ações você já fez, assim, na escola, você vê que tá super certo,
e também, às vezes, por nível, né? A gente tem hoje crianças um pouco menores, um pouquinho maiores, né? Também essa como pesar também, né? O nível. Com as crianças menores, eu gosto muito de trabalhar conhecimento de espaço, noção de tempo, noção de valor. Então, para os pequenininhos, por exemplo, a gente pode propor, não sei como é que é o espaço, a gente pode trazer para dentro da colônia, ou então, se tiver perto, eu sempre trabalhei muito com saída, né? Então, a gente vai nesses mini mercados que a gente tem hoje em todos os lugares, e a gente vai fazer um piquenique. Então, eles vão fazer a lista do que tem no piquenique, que eles querem no piquenique. Eu quero maçã, eu quero suco de laranja, eu quero bisnaguinha. E aí eles fazem a lista, a gente já está trabalhando escrita de maneira informal. Se forem muito pequenos, a professora serve como escriba, né? Lembrando que o professor, na metodologia ativa, ele não perde a ideia de organizador, de colaborador, ele só não é o único detentor do saber, mas eles vão fazer uma lista do que eles querem levar, e aí a gente vai dar um dinheiro meio limitado para eles. E aí, indo para um lugar fora, a gente faz aquela conversa básica, faz a fila, leva eles para o mercado. Eu já fiz isso várias vezes com alunos de educação infantil, do primeiro aninho do fundamental, e eles vão lá e fazem a compra, né? Então, eles têm que ver valores das coisas, o que é mais barato, o que dá para todo mundo, se todo mundo quer. Compra, faz essa compra, e aí eles vão montar todo o banquete do piquenique deles. Super legal. Novamente, a gente está trabalhando muita coisa e a gente está trabalhando muita habilidade que eles precisam ter de uma forma simples. Outra coisa que a gente pode fazer, que eles adoram também, aí é fora de qualquer idade, são esses escape games. A gente esconde coisas e eles precisam encontrar pistas para resolver o desafio e chegar até o desafio final. Então, com os pequenininhos, a gente pode trabalhar temas como dinossauro, escavação. Então, eles escavam e encontram uma pata de dinossauro. Se a pata é grande, a gente vai pedir para eles desenharem esse dinossauro. A gente vai fazer um mural com os dinossauros. Com os maiores, a gente pode fazer outras ideias já, né? Vocês estão presos dentro de um ônibus, e aí vocês precisam encontrar a senha. A senha são os 3 primeiros múltiplos do número 5. Coloque em ordem, descubra a senha. Então, dá para a gente trabalhar com simulação, com jogo, com caça ao tesouro, dá para a gente trabalhar com projeto colaborativo. Uma ideia muito bacana que eu fiz com os meus alunos maiores, eles já tinham entre 10 e 11 anos, foi o lançamento de foguete. A gente fez um foguete de garrafa PET mesmo. E aí tem uma reação química que a gente coloca, né? Um pouco de vinagre, bicarbonato, e aí eles têm que descobrir o tanto dessa reação química que é legal para o foguete subir. E aí a gente levou eles para o espaço aberto da escola, eles tinham que fazer o lançamento desse foguete e ver qual foguete chegava mais longe. Quando terminava esse lançamento, eles voltavam e faziam cálculos, né? Ah, qual foguete foi mais longe? Por quê? Será que é porque a minha garrafa era menor, a minha garrafa era maior? Então, eles trabalham com teste, com todo o pensamento científico, né? De hipótese, de refutação de hipótese, de confirmação de hipótese, de levantamento de relatório, troca de ideias. É muito legal, eles adoram também. Eu fiquei até com vontade de brincar com isso. eu me meto em todas as brincadeiras, todas. É bem clássica aquela de montar a célula, né? Acho que toda escola já vi montar a célula. Mas, gente, eu lembro de cada detalhe da célula que eu montei lá atrás, assim, né? Então, eu acho que quando o aluno está no centro, né, e ele está produzindo, eu acho que a memorização também é diferente, né? O aluno tem um aprendizado diferente do que ele teria só recebendo esse conteúdo. Com certeza. Célula de doce sempre funciona. Sempre funciona. Não era de doce. É um clássico. Mas já vi algumas. Massinha, a gente já fez de doce, é um clássico. Né? A minha irmã, que é professora, ela fez esses dias de doce. Dá vontade de comer aquela célula. Com certeza, a gente faz um bem legal também, é o dos polígonos e poliedros, que faz os vértices e as arestas com doce também. Muito bom. Pronto, sucesso. Fechou. E, Raquel, como que assim, o educador ele pode levar esse conhecimento que ele produziu nessa coluna de férias, né, para o resto do ano, assim, em relação tanto à metodologia quanto às atividades que foram desenvolvidas, né? Como se aproveitar isso no período letivo daí? Primeiro, é muito importante que os professores, que os educadores no geral, eles comecem a registrar todo esse processo
pelo qual eles passaram, né? Então é legal que o professor mantenha ali um diário de bordo. Eu gosto muito de escrever, quando eu estava em sala de aula, né? Escrever o que deu certo, o que não deu certo, produzir relatório, mas mais sobre a aula, né? Sobre a cara da aula. O que eu esperava dessa aula, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos, o que eu preciso melhorar para fazer essa proposta de novo, o que eu posso manter que está dando certo. Então, o professor manter esse registro pode ser em imagem, pode ser gravado, pode ser por escrito, é muito legal, porque sempre um planejamento ele nunca fica perfeito. Mesmo os nossos planejamentos super tradicionais com páginas de livro, a gente nunca conseguia atingir exatamente o que a gente queria. Na metodologia ativa, tem muita surpresa no meio do caminho. Então, trazer esse registro do que foi legal, do que funcionou, do que não funcionou para os próximos planejamentos é muito interessante. Outra coisa é buscar inspiração, né? Então, eu, por exemplo, tenho lá a página da Paideia, tem muita coisa pronta para você fazer, para você pegar de inspiração e usar com seus alunos. Eu fiz foguete de bexiga, né? Foi um dia que meu professor faltou, assim, de surpresa, eu não tinha nada pronto. Geralmente eu deixo o material pronto, mas eu não tinha nada. Aí eu fui lá, cacei um projeto de bexiga. Eles tinham que fazer um foguete de bexiga e eles tinham que criar um foguete que fosse mais longe. Então, eu dei vários materiais para eles grudarem na bexiga, foi muito legal. Então, ter essas inspirações, guardar com você os projetos que você quer reaplicar, que você quer fazer de novo, trocar com outros professores, né? Dar uma olhada no vizinho, o que o outro fez. E essa ideia da colônia, ela é muito legal porque é isso mesmo, né? É um laboratório. Se você conseguiu fazer com uma colônia de férias, que ela é mais informal, né? Querendo ou não, não tem as páginas do livro para terminar, não tem prova no final da colônia, você fica mais relaxado, você curte mais o momento e aí você traz. Que a metodologia ativa é isso, né? Não dá para a gente trabalhar o tempo todo, porque todos nós, grande parte das escolas está presa no conteúdo, está presa no material didático, mas de vez em quando trazer uma coisinha diferente, né? E você coloca lá no livro que você substituiu aquela atividade por uma outra que tem tudo a ver com o que estava no livro. Então, assim, é mesmo uma forma do professor se soltar, ele buscar coisas diferentes, sair um pouco do comum. É um período que também muitas crianças não estão em colônia de férias e estão em casa com os pais, né, Raquel? Então, a gente também tem pais, né, que nos assistem. Tem alguma dica prática para fazer em casa? Pensando que o pai não tem muito esse conhecimento, às vezes, né, que o educador vai ter, né? Você tem alguma coisa de sugestão, alguma dica prática para deixar também? Tenho muita coisa legal dá para fazer. O que não faltam aí são canais, seja no YouTube, mesmo no Insta. Lá na Paideia também tem muitas ideias para pais de atividades que você pode fazer de forma intencional com os seus filhos, né? Porque quando a gente fala de colocar o aluno no centro, a gente também fala de colocar o seu filho no centro da aprendizagem. Então, preparar coisas diferentes no dia, porque a gente fica meio maluco dentro de casa, né? A pandemia esteve aí para mostrar para a gente que ficar dentro de casa o dia inteiro não é legal, não tem muita coisa legal para fazer. Mas, independente de você ter conhecimento ou não, quanto você pode colocar o seu filho dentro da sua casa para produzir coisas? Então, fazer uma receita de um bolo é muito legal, uma coisa que a gente não está muito acostumado e essa nova geração está zero acostumada a brincar de se frustrar. Nossa, Raquel, mas você vai ensinar meu filho a se frustrar? Sim, porque a vida faz isso com frequência. Então, por exemplo, que tal a gente fazer uma receita e esquecer do fermento? E depois perguntar para ele o que será que faltou nessa receita? O que será que não tinha nela? E se a gente, dentro de casa, também fizer uma caça ao tesouro? E ele precisa encontrar, cada missão que ele resolve, ele encontra um tesouro diferente. Então, a missão 1 é arrumar a sua cama. E aí você vai desbloquear uma brincadeira. Então, tudo isso também é trabalhar autonomia, também é trabalhar diferentes habilidades, e a gente não precisa o tempo todo trabalhar essas habilidades como conteúdo escolar. A gente pode trabalhar habilidades para a nossa vida, né? Então, o que eu posso fazer como pai em casa para ajudar meu filho a solucionar problema? Eu posso causar problema para ele. Então, trazer problemas para ele resolver, né? Como é que eu posso ensinar meu filho a se frustrar e mostrar para ele que a frustração é só uma forma de eu buscar uma nova solução? Posso trazer frustração. Como é que eu posso mostrar para o meu filho que o desafio faz parte da vida e que se desafiar é legal?
trazendo desafios para eles também. Legal. Eu tenho aí esse desafio, né? Vou ter que depois aqui sair daqui, vou anotar as ideias já para fazer durante essas férias aí para minha pequena, né? Bolo, receita, sempre ótimo. A casa tesoura nós vamos fazer, Olha, é uma ideia muito legal que eu sempre falo para os alunos, não falha, dos 2 anos até os 60 anos. São gamificações, jogos, né? Então, a gamificação não precisa ser exatamente um joguinho, não precisa ser exatamente um jogo de tabuleiro. Mas você pega um cartaz simples, uma cartolina branca, e aí você coloca ali tudo o que você espera que seu filho faça no dia, na semana, e você vai dando recompensas. Recompensa não precisa ser dinheiro, doce, presente. Você pode, por exemplo, dar uma recompensa dela criar uma personagem. Então, toda vez que ela fizer o que está ali colocado ali no cartaz para ela fazer, então hoje você desbloqueou o pezinho, você pode escolher o sapato, e aí você dá lá 3 tipos de sapato que você vai imprimir da internet, né? Pega um boneco pronto na internet e escolhe 3 tipos de sapato. Então, se você fizer mais ou menos, você vai ter o sapato ruinzinho. Se tiver feito legal, você vai ter o sapato bom. Se tiver acima das expectativas, o seu personagem vai ficar com um sapato top. E aí você vai construindo. Então, chega no final das férias, ela, nossa, eu construí o meu avatar, né? Essa sou eu. E ele tá todo bonito porque eu fiz as minhas atividades da melhor forma possível. Então, é uma forma de engajar sem usar dinheiro nenhum, só brincando mesmo. Adorei, vou implementar, vou fazer. Pois você me conta. Uma batalha gigante lá em casa no final das férias. E coisinhas assim, sabe? Cada vez que você completa um biscoito, você completou 5 biscoitos, te dá o direito da gente ir ao shopping. Coisinhas bobas. Sim. Raquel, o nosso tempo está quase indo, assim, a gente tem pouquinho. Eu queria te pedir para compartilhar uma última dica, né? Alguma última mensagem, assim, principalmente para os educadores, a gente tem um público, principalmente educadores, né? Que você queira deixar, inspirando aí o pessoal para esse período. Professores, não tenham medo. O mais legal da metodologia ativa é que não tem certo e errado, tem objetivo alcançado. Você sempre vai alcançar um objetivo. Por mais desastrosa que seja a sua aula, quando você chegar no fim dela, você vai ter alcançado algum objetivo. O objetivo de mostrar que a falta de organização não faz uma atividade ir para frente. O objetivo de mostrar que quanto mais unido o grupo for, mais ele vai conseguir desenvolver algo. E sempre, uma coisa muito importante é você trazer a avaliação no final de qualquer que seja a aula. Eu não preciso fazer uma prova com 10 questões no simulado Enem. Não, eu posso fazer uma pequena folhinha que a gente chama de ticket de saída, ficha de saída, com 3 perguntinhas. O que você mais gostou dessa aula? O que você aprendeu nessa aula? E o que você mudaria nessa aula? Isso é uma avaliação que o aluno vai fazer para te ajudar no seu próximo planejamento. Então, daquela aula que você, de repente, achou que foi maravilhosa, você vai pegar ali alguns indicadores dos alunos que não foi tão legal assim. Ou aquela aula que você achou desastrosa, eles adoraram e você vai poder pegar ideias para fazer, para transformar as suas próximas aulas. Então, isso também é uma forma de trabalhar a metodologia ativa. Trazer esse tipo de avaliação da aula, de como era a expectativa do aluno, se ela foi preenchida, o que pode melhorar, e as ideias. Quanto mais a gente deixa eles sendo protagonistas, mais ideias eles trazem. Eu vou dizer para vocês que eles complementam as nossas aulas de um jeito, assim, muito especial. Para fechar, eu vou contar uma vez que eu trabalhava com aprendizagem baseada em projetos numa escola, eu trabalhava com 5º ano. E lá eles precisavam fazer tudo, gente, de ter a ideia do projeto a finalizar o projeto. E nós tínhamos um projeto que eles queriam se vestir de gladiadores, era um projeto Guerras no Mundo. E aí eles precisavam ligar numa loja para alugar as roupas. E isso tudo eles precisavam fazer sem a minha interferência. Então, um aluno, que era o mais comunicativo da sala, estava com preguiça nesse dia, ele pediu para o outro ligar. Falou, fulano, liga lá. E aí o menino tinha 10 anos, 5º ano. Ele ligou lá e ele falou morrendo de vergonha. Oi, meu nome é fulano, assim, com essa vozinha baixa, eu queria saber o que aconteceu. A pessoa que estava do outro lado da linha desligou o telefone, porque achou que estava zoando, estava falando com criança, a criança falando meio gaguejando. Aí o outro, que era o mais comunicativo, falou, cara,
Como que você faz isso? Você tem que montar um roteiro quando você liga. Você é criança. Então, assim, se você não falar sério, se você não falar com vontade, vão achar que você está mentindo. Ó, peraí que eu vou te ensinar. Pegou o telefone. Oi, tudo bem? Nós somos da escola tal, eu sou aluno do 5º ano da escola tal. Meu amigo ligou, mas ele estava um pouco inseguro. Deixa eu te explicar. É isso, isso, isso. E eles alugaram, prepararam toda a fantasia para a locação. Então, olha só a resolução de problemas que eles se meteram, sozinhos, que eles inventaram, e eu não tive nenhum problema. Eles foram lá e resolveram. Que legal. E aí, nisso já teve discussão de como a comunicação é importante, né? Como desenvolver a habilidade. Meu Deus, maravilhoso. Exato. É muito isso. Legal. Raquel, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo. Foi um papo muito gostoso. Quando você falou que seu amigo falou para você iniciar essa ideia, eu acho que ele estava totalmente certo. Você tem paixão, assim, quando você fala pelo assunto. Dá para perceber que você gosta muito do que você faz. Então, primeiro, parabéns pelo projeto, parabéns pela pessoa que você é, né? Por ter escolhido a pessoa que você ama tanto. E obrigada pelo teu tempo aqui com a gente. Te agradeço muito. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser saber mais sobre educação, segue a gente lá. Sou eu e meu noivo que fazemos esse projeto, mas quem aparece sou eu sempre, aquele modo de vergonha. É @paideiaoficial. Obrigada e espero ver vocês mais. Perfeito. A gente vai deixar na descrição do vídeo também, e daí o pessoal aproveita para acompanhar vocês. Maravilha. Tá muito obrigada. Obrigada de novo. Boa e tarde. você que está nos assistindo, então, meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like, aproveite para seguir a gente também no Spotify. Esse podcast é um oferecimento da Clip Escola, que é a agenda digital que tem transformado, né, a comunicação entre as escolas e as famílias aí no Brasil inteiro. Muito obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau, tchau.